Olá, está no ar o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é o Imposto de Renda. Veja na reportagem algumas dicas de como fazer a declaração para ficar em dia com a Receita Federal. A Receita Federal está recebendo desde o dia 3 de março a declaração anual do Imposto de Renda de Pessoa Física. O prazo termina no dia 30 de abril. Algumas mudanças ocorreram neste ano. O contribuinte precisa informar o número de registro da última declaração e o CPF de todos os dependentes maiores de 18 anos. Para aqueles contribuintes que estão inseridos naquela lista de obrigatoriedade, é importante que ele entregue dentro do prazo e principalmente que não deixa para entregar no final do prazo. O diretor da Faculdade de Administração da FESP simulou uma declaração no site da Receita para passar algumas dicas. É preciso utilizar 2 programas, o Imposto de Renda 2008, que elabora a declaração, e o ReceitaNet para a transmissão dos dados. Além da internet, é possível declarar através de formulário de papel disponível nos Correios ou em disquetes disponíveis no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. O programa da Receita é um dos melhores programas que eu já vi até hoje, principalmente da Receita Federal. A facilidade que ela deu tanto para o contribuinte, uma pessoa leigo ou como um contador, foi excelente. É um dos melhores programas que eu já vi dentro do país. Isso sem sombra de dúvida nenhuma. Todo contribuinte precisa ficar atento, pois o não cumprimento da declaração pode resultar em multa. A maioria das pessoas que precisam declarar preferem utilizar os serviços de um contador. O papel do contador para o imposto de renda é muito importante. Muitas das vezes tem alguns que se aventura a fazer seu imposto de renda e esquece de muitos detalhes que o contador é que está sempre, é que estão lendo as leis, é que tem um conhecimento, é que vive o dia a dia. Essa pessoa, quando ele faz a declaração dele, sempre está dando algum problema, sempre tem alguma restrição ou muitas das vezes cai na malha fina. A malha fina é a revisão de todas as declarações, na qual são efetuadas verificações dos dados declarados. Os erros de preenchimento ou inconsistência das informações apresentadas podem caracterizar infração à legislação tributária. É importante que a forma de apresentação mais utilizada, 98%, é a entrega pelo computador, onde ele faz a declaração e transmite através de um programa que chama ReceitaNet, que ele transmite do próprio computador. O programa ele auxilia. Agora, as declarações que o contribuinte não tendo conhecimento, o profissional que tem que recorrer são os contadores, são os profissionais que cuidam dessa parte. Essa é a atividade principal deles. O contribuinte ainda pode obter informações pelos telefones 0300 789 0300 ou ainda 0800 702 1111. E no próximo bloco, uma entrevista com o professor Vivaldo Silvério de Souza Filho, diretor da Faculdade de Administração da FESP, que vai esclarecer as dúvidas da população sobre o imposto de renda. Até já! Ser mulher é ser livre, ser capaz, competente e vencedora. É ter tato, ter carinho, é ser amor e sensibilidade. É ser guerreira, é mais que forte, é eficiência e atitude. É compreensão, dedicação, é lealdade e amizade. Ser mulher é viver a vida, educar a vida, é dar a vida e ser a vida. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma homenagem da Fundação de Ensino Superior de Passos. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Lixo é feio, faz mal para o meio ambiente, provoca doenças, causa mau cheiro e ainda aumenta a proliferação de insetos e animais peçonhentos. O lixo acumulado entope os bueiros e impede o escoamento da água. E isso aumenta o risco de enchentes e alagamentos. Evite esses transtornos. Cuide do lugar onde você vive. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro.
Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é o imposto de renda. No nosso estúdio, nós vamos conversar agora com o professor Vivaldo Silvério de Souza Filho, diretor da Faculdade de Administração da FESP, que tem os cursos de Administração de Empresa, Gestão Comercial e Ciências Contábeis. Vivaldo, quem está obrigado a declarar o imposto de renda? Bom, o contribuinte residente no Brasil, que no ano de 2007 percebeu a quantia de 15.764 anual. Ou seja, se ele atingiu 15.764, ele está isento. Acima disso, ele é obrigado a declarar. E também a pessoa física que consta em algum quadro societário de empresas. E tem também o contribuinte que recebeu uma quantia de rendimentos isentos e não tributáveis superior a 40 mil. Essas pessoas estão obrigadas a declarar o imposto de renda com base no exercício de 2007. E qual é o prazo para essa declaração? O prazo é até 30 de abril, às 20 horas. Após esse prazo, a Receita não receberá mais as informações das declarações de imposto de renda. E essa declaração ela é feita somente pela internet? Como é? Quais são os tipos de declaração? Não, os tipos de declaração são a simplificada e a completa. Pode ser feita pela internet e também por impressos. Hoje, normalmente, são poucas as pessoas que fazem no impresso, e sim pela internet. Pela facilidade de fazer, pela facilidade de transmitir, e as pessoas que têm restituição do imposto de renda, pela internet, restituem muito mais rápido que por formulários. E o site da Receita Federal, ele passou por algum tipo de reformulação ultimamente. O que aconteceu? Agora já está normal? As pessoas já podem fazer a declaração? Já está normal. O que aconteceu foi o seguinte, quando saiu o sistema, deu um problema nas datas e nos CPFs dos dependentes. Mas já foi corrigido, corrigido o sistema da Receita, já está normal, já está operando normalmente. Tá certo, então nós vamos agora às dúvidas da população. Meu nome é Liliana, eu gostaria de saber se aposentado por invalidez fica isento do imposto de renda. Bom, depende. Se o aposentado por invalidez, o salário dele de 2007, no ano de 2007, foi até 15.764, ele está isento. Mas se o rendimento dele no ano de 2007 for superior a 15.764, ele não está isento da declaração. Vamos a mais uma participação. Meu nome é Samuel, gostaria de saber quais os tipos de gastos que podem ser deduzidos do imposto de renda. Bom, os gastos que permitem a dedução do imposto de renda é médico, dentista, fisioterapeuta, despesa com hospital, escola com a faixa de desconto, e dependentes. Como que é? Você falou agora a respeito de faixa de desconto. Qual é essa faixa de desconto? Bom, a faixa de desconto para saúde, desde que comprovado, não tem faixa. O que você gastou com médico, dentista, fisioterapeuta, hospital, você pode declarar, desde que comprovado. A faixa de desconto com instrução, por exemplo, se você teve gasto com instrução com dependentes ou com você próprio, está na faixa de R$ 2.480,66. A faixa de desconto por dependente está por R$ 1.564,60. Isso por dependente? Por dependente. Vamos a mais uma pergunta. Meu nome é Meire, gostaria de saber como que eu faço, no caso de quem está desempregada, para preencher a declaração de imposto de renda. Bom, se o contribuinte, a pessoa física, está desempregado no ano de 2008 e teve rendimento no ano de 2007, ele tem que declarar normal.
se ele acima da faixa que é 15.764, se ele teve rendimento em 2007, ele deve declarar normal. Vamos a mais uma pergunta. Meu nome é Tatiana, eu queria saber quem tem direito à restituição. Bom, a pessoa física que tem direito à restituição é aquela que durante o mês ou durante um determinado período teve retenção em sua fonte, ou seja, teve uma retenção nos seus salários. Então ela deve declarar para restituir esse imposto que ficou retido durante o período. Vamos então agora a um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos a esclarecer as dúvidas da população sobre a declaração de imposto de renda. Até já! Ser mulher é ser livre, ser capaz, competente e vencedora. É ter tato, ter carinho, é ser amor e sensibilidade. É ser guerreira, é mais que forte, é eficiência e atitude. É compreensão, dedicação, é lealdade e amizade. Ser mulher é viver a vida, educar a vida, é dar a vida e ser a vida. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma homenagem da Fundação de Ensino Superior de Passos. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Conheça o Ambulatório Escola da FESP, uma unidade da Faculdade de Enfermagem de Passos que desenvolve um trabalho humanizado de atendimento a pacientes com doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hanseníase. Todo o atendimento é gratuito e os pacientes têm acompanhamento multidisciplinar e personalizado. O Ambulatório Escola da FESP funciona na Rua Sabará, número 164. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje nós estamos falando sobre imposto de renda. O nosso entrevistado é o professor Vivaldo Silvério de Souza Filho, diretor da Faculdade de Administração da FESP, que tem os cursos de Ciências Contábeis, Administração de Empresas e Gestão Comercial. Vivaldo, no bloco anterior nós estávamos falando a respeito de restituição. Como é feita essa restituição? Bom, a restituição você declara o que você teve de retenção, os seus rendimentos durante o exercício de 2007, o que você teve de retenção, é processada essa declaração, é feito os descontos que o governo concede, é processado, o que sobrou de restituição o governo te devolve. Como é feito essa devolução? É através da conta bancária que você declara na sua declaração de imposto de renda e é por sequência. Primeiro, o governo prioriza os aposentados, né, e os acima de 65 anos, que é o primeiro lote. Aí após o segundo lote é por sequência de data, que é entregar primeiro até 30 de abril, são 5 lotes, chega até 6 lotes, que a Receita Federal vai devolvendo a restituição. Vivaldo, e o que é a malha fina? Bom, a malha fina é uma conferência, na verdade, um processamento da declaração de renda. A Receita Federal, primeiro, ele processa a sua declaração de renda. Se tiver tudo de acordo, tudo dentro da normalidade, tudo dentro da legislação do imposto de renda, é feita a restituição, é processada a sua declaração. Se tiver alguma divergência, aí cai na malha fina. A Receita Federal, a malha fina é o seguinte, a Receita Federal bloqueia a sua declaração de imposto de renda, é feito todo o processo, a conferência, né? E se a Receita verificar algum erro, ela te avisa para você refazer a sua declaração ou apresentar alguma documentação que a Receita sinta necessário. Por exemplo, se você lançou uma despesa médica que a Receita acha exorbitante, né? Normalmente a Receita
ela cai na malha fina, por exemplo, você lançou uma despesa médica com um CPF errado, ou um CPF de um médico, ou de um profissional que já faleceu. Você vai cair na malha fina. A Receita Federal vai te pedir provas daquela despesa que você lançou. E essa malha fina, por exemplo, se a pessoa declara alguma coisa errada, ela está sujeita a pagar multa por isso? Não. A malha fina não é punitiva. A malha fina é uma forma da Receita Federal do leão conferir a sua declaração. Se houver divergência, a Receita te avisa, você tem como fazer uma declaração retificadora, corrigindo os erros. Agora, se você não fizer essa declaração retificadora, aí a Receita Federal vai te notificar. Aí pode ter algum tipo de punição, multas. Se você tem restituição, na primeira declaração você tem restituição. Se houve erro, a Receita pode refazer essa sua declaração, não ter restituição. Pode ser até o contrário, você ter que pagar o imposto. Então não é punição, e sim uma orientação que a Receita te pede para corrigir ou não. Bom, vamos então voltar às dúvidas da população. Meu nome é Renato e eu gostaria de saber quem são considerados dependentes. Enteados são dependentes? Bom, quem são considerados dependentes para o abatimento do imposto de renda? Os filhos menores e os filhos até 24 anos, estudantes universitários. O cônjuge, a esposa ou esposo, os pais, desde que não ultrapasse o rendimento de 15.764 no ano. Se os pais tiverem rendimento que não ultrapasse os 15.764, pode ser considerados dependentes. Pessoas incapazes, desde que o contribuinte comprove a tutela das pessoas incapazes. Enteados, desde que tenha comprovação de que é enteado, né? E pessoas incapazes, como eu já falei, normalmente, muitas vezes a pessoa lança pessoas idosas na sua declaração como dependente, às vezes até mas não tem o documento da dependência. Aí a Receita Federal pode glosar isso. Que documento seria esse, no caso? O documento da dependência, por exemplo, você adota uma criança, o documento que você adotou, né? O documento de uma pessoa incapaz, é um documento que você é tutor da pessoa. E, por exemplo, você está falando agora desse incapaz, que documento que comprova essa tutela? Tem isso? Isso tem que ser registrado no cartório, alguma coisa assim? Tem que ser registrado em cartório. Mesmo no caso de idoso? É um documento que o juiz emite que você é tutor daquela pessoa e você registra isso em cartório. Aí ela passa a ser a seu dependente oficial. Não é simplesmente você lançar uma pessoa como seu dependente na sua declaração que você não tenha o documento hábil que comprove aquela dependência. Tá certo. Vamos então à nossa última participação de hoje. Eu sou Rosângela, minha fonte pagadora fechou. O que devo fazer? Bom, a questão da fonte pagadora que fechou tem vários aspectos. Por exemplo, se ele trabalhou durante o ano de 2007, por exemplo, 6 meses, e daí 6 meses a empresa fechou, ele tem como os olerites dele do recebimento. Se a empresa não deu o informe de rendimento para ele declarar, ele tem como declarar em cima dos rendimentos que ele teve do olerite dele. Agora, se a empresa fechou e não forneceu dados nenhum para ele não tem nem como declarar. Ele não tem fonte, ele não tem como declarar no imposto de renda o que ele percebeu no ano. Vivaldo, e com relação às multas por atraso na declaração? Bom, quem declarar atrasado tem uma multa de R$ 164 por exercício. Ou seja, se ele ficou dois anos sem declarar,
ele paga 2 multas de 164. Muito obrigada, professor, pela sua participação. E o FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, entre em contato pelo telefone 3529-8005, 3529-8056 ou ainda pela internet. O endereço eletrônico é fespemação@passosueng.br. Até amanhã. Apoio Cultural Noiva Linda, você em evidência. Avenida dos Expedicionários, 122. Telefone 3521-3193.